Saudações alunos, sou o professor Marcos Acamini da matéria de Direito Penal e hoje faremos uma revisão das matérias que serão cobradas na P1. Então, primeiro, o direito penal, ele é basicamente a violência exercida contra aqueles que cometeram uma conduta considerada como crime. O direito penal, ele tem um conceito formal, que é setor ou parcela do ordenamento jurídico público que estabelece as ações ou omissões delitivas, culminando-lhes determinadas consequências jurídicas, ou seja, aquilo que está previsto no Código Penal e em leis esparsas. Ele também tem um conceito material, porque o direito penal, ele proíbe comportamentos considerados altamente reprováveis ou danosos ao organismo social. Qual é a função do direito penal? É de proteger e garantir bens jurídicos, ou seja, que alguns bens, alguns valores, eles serão protegidos e garantidos pelo direito penal. O direito à vida, a incolumidade psíquica e física, direito ao patrimônio, que são bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Algumas características, ele é normativo, então nós precisamos ter a lei que proíbe certas condutas ou que manda, em certas ocasiões, a pessoa agir de certa maneira. Outra característica, ele é público, porque ele regula os vínculos entre o Estado e os particulares. Ele é cultural, porque tem influência da sociedade na ciência penal. Então, algumas condutas que antes eram criminalizadas, atualmente, em razão da cultura, já não são mais. O caso do crime de sedução. Ele é valorativo, porque nós temos princípios que vão reger os julgamentos, as decisões do direito penal. E ele é finalista, porque ele tem um caráter de proteção a bens jurídicos fundamentais. A ciência penal, ela é dividida em dogmática penal, política criminal e criminologia. A dogmática penal, que é o que a gente está estudando, são normas positivas consideradas como dogma. Então, o Código Penal, ele tem os tipos penais, ele tem a parte geral, que vai, como dogma, reger toda a aplicação do direito penal. A política criminal é uma análise crítica do direito posto, ajustando aos ideais jurídico-penais e da justiça. E a criminologia é uma ciência empírica que estuda o fenômeno criminal utilizando-se do método causal explicativo. Um breve histórico do direito penal na sociedade primitiva era uma fase de vingança divina, ou seja, a finalidade era de intimidação às pessoas para que, com aquele exemplo, não praticassem aquelas condutas. A característica é a hipertrofia das normas e também tinha um caráter sacerdotal e teocrático. O direito penal romano, que durou 10 séculos, de 450 a.C. até aproximadamente 530 d.C., tem a sua importância porque o dolo e a culpa surgiram da atividade interpretativa que era utilizada nos julgamentos romanos. O direito penal da Idade Média temos punições ilimitadas, que é entre 476 a 1453. O principal exemplo é a Inquisição, em que havia a ausência da dignidade humana e punições cruéis. E a Idade Moderna, que é do século XV a XVIII, em que nós temos o Iluminismo e a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Sobre os princípios fundamentais do direito penal, ele vai surgir com o Iluminismo, ou seja, os princípios eles impõem limites ao Estado, ou seja, são garantias de que o indivíduo não será, de alguma forma, tratado de forma desumana. E nós temos o princípio da legalidade ou da reserva legal, que vem junto com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, que traz a garantia da liberdade do cidadão ante a intervenção estatal arbitrária, por meio da realização da certeza do direito. O princípio da legalidade é regido
pelo nullum crimen nulla poena sine lege, ou seja, não há crime, não há pena sem a lei. Então, alguém só será punido se houver uma lei que prevê aquela conduta como um crime. Dentre os princípios, nós temos o princípio da taxatividade, que significa que o legislador ele deve redigir a disposição legal de modo suficientemente determinado para uma mais perfeita descrição do fato típico. O princípio da intervenção mínima, ou seja, somente os bens jurídicos indispensáveis eles serão protegidos. O princípio da intervenção mínima também é chamado de princípio da última ratio ou da subsidiariedade. Então, o direito penal ele só será utilizado em casos extremos, em que não há uma outra área do direito que poderá resolver, solucionar aquele caso. O princípio da fragmentariedade. O direito penal ele protege somente valores imprescindíveis para a sociedade. A vida, a liberdade, a dignidade sexual, o patrimônio, a saúde pública, a administração pública, são alguns bens jurídicos selecionados, ou seja, fragmentos dos bens jurídicos reconhecidos pelo direito, que são protegidos pelo direito penal. O princípio da lesividade ou da ofensividade. Somente se admite a configuração de infração penal quando o bem jurídico for ofendido, for lesado, ou se houver perigo de dano a ele. O princípio da insignificância ou da bagatela, conforme o jurista alemão Klaus Roxin, devem ser tidos como atípicas as ações ou omissões que afetem infimamente o bem jurídico protegido. Então, o patrimônio, se ele for lesado, então nós teremos a defesa dele em razão do direito penal. Mas se o patrimônio for infimamente lesado, então será considerado como uma conduta atípica, porque aquele valor mínimo não compensa você mobilizar toda a máquina do judiciário. Adequação social. De acordo com outro jurista alemão, Hans Welsel, o direito penal tipifica somente condutas que tenham uma certa relevância social. Então, algumas condutas de acordo com a sociedade em que vive aquele momento. Algumas condutas serão consideradas crimes, outras deixarão de ser consideradas crimes. Princípio da culpabilidade. Não há crime sem culpabilidade. Ou seja, nós iremos estudar no conceito analítico do delito que a culpabilidade ela é a imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade da conduta adversa. A culpabilidade é onde nós iremos analisar a pessoa do acusado. Então, de acordo com a reprovação pessoal, aquele que será condenado, ele terá uma punição maior ou menor, de acordo com a sua culpabilidade, ou seja, de acordo com a sua reprovação pessoal. O princípio da humanidade é mais um entrave para a adoção da pena capital e da pena perpétua, além das penas cruéis e torturas. Princípio da pessoalidade. Somente o autor do delito pode ser apenado pelo fato. Impede-se a punição pelo fato alheio. Princípio do nebis in idem. Ninguém será condenado duas vezes pelo mesmo fato. Princípio da proporcionalidade, em que as punições devem ser proporcionais ao fato cometido. E há também reprovação pessoal daquele que cometeu a conduta criminosa. Princípio da individualização. O julgador deve fixar a pena conforme a combinação legal e determinar a forma de execução de forma individualizada. Se houverem 5 réus, ele irá fazer a punição individualizada de cada um na sentença condenatória. Sobre a lei penal no tempo, a aplicação será sempre favorável ao agente, ao criminoso. A lei penal, mesmo depois de revogada, pode continuar a regular fatos ocorridos durante sua vigência ou retroagir para alcançar aqueles que aconteceram anteriormente à sua entrada em vigor. O artigo 5º do Código Penal fala que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O Código Penal, no seu artigo 4º, adotou a teoria da atividade para o tempo do crime,
Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, fala sobre a novatio legis in melius e novatio legis in pejus. A lei nova, editada posteriormente à conduta do agente, poderá conter dispositivos que o prejudiquem ou que o beneficiem. Aquela que prejudica é chamada de novatio legis in pejus. Aquela que beneficia é chamada de novatio legis in melius. O parágrafo único do artigo 2º fala que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Sobre a abolitio criminis, quando o legislador, atento à adequação social, resolve não continuar a incriminar determinada conduta, retirando do ordenamento jurídico a infração que a previa, ocorre o fenômeno jurídico conhecido como abolitio criminis. Abolitio criminis tem sua previsão no caput do artigo 2º do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Todos os efeitos, sejam condenatórios, processuais, de reincidência, serão cessados. Um exemplo é o artigo 217, que era o crime de sedução do Código Penal: seduzir mulher virgem menos de 18 anos e maior de 14, e ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança. Era um crime com uma pena de 2 a 4 anos. O legislador retirou este crime do Código Penal, assim, aqueles que estavam sendo processados ou foram condenados e estavam sendo punidos, cessou-se todos os efeitos. E por último, a novatio legis incriminadora é uma lei que começa a punir uma certa conduta que anteriormente não era considerada crime. Espero ter sido claro, bons estudos e até mais.